Olá, você que está nos acompanhando no programa Voltemos ao Evangelho. É com grande alegria que estamos aqui, nós que fazemos a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui de Toritama. E o nosso objetivo é compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. A notícia de que nós temos um caminho de salvação, um caminho que nos conduz a Deus. É anunciar o Senhor Jesus Cristo, aquele único por meio do qual nós temos a salvação e a vida eterna. E nesse dia 8 de fevereiro, nós estaremos compartilhando com você uma devocional da Palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículos do 29 ao 31, que nos diz o seguinte: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Amém. Quero convidar você que está aí nos acompanhando nesse momento, aqui no programa da rádio, ou através da internet também, do nosso link, para que você possa estar orando conosco nesse momento. Vamos estar nos direcionando ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude nesse momento em que estaremos refletindo sobre as verdades da Sua gloriosa palavra. Oremos. Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, ó Pai, e Te agradecemos porque nesse dia o Senhor nos concede a graça de podermos estarmos diante da Tua palavra, ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra e termos, ó Pai, verdades da Tua palavra aplicada aos nossos corações. Que o nosso coração, ó Pai, esteja receptivo para recebermos, para guardarmos a Tua palavra no mais íntimo do nosso ser. Para que possamos, ó Pai, não apenas tê-la como um conceito intelectual, mas como algo prático, como um estilo de vida para nós. Que aqueles que estão nos acompanhando, todos nós juntamente, possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos e aprendemos da Tua palavra, que é a verdade, a Tua palavra que é a luz para o nosso caminho, a Tua palavra, Senhor Deus, que nos guia, ó Pai, em meio a esse mundo tão turbulento. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor a direção do Teu Espírito, que essa mensagem, ó Pai, chegue com graça nos lares que estão nos ouvindo, ó Pai, que em nome de Jesus ela produza os respectivos frutos no coração de cada um dos ouvintes, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém, meus queridos. Certamente, esse é um dos maiores questionamentos que um homem pode fazer em relação a si mesmo. Como salvar-me a mim mesmo? Mas a questão talvez para muitos de nós seja, mas afinal de contas, salvarmos-nos do quê? Qual é o perigo que está diante de nós para que então possamos dizer acerca de nós mesmos que nós precisamos de uma salvação? O texto claramente vai nos direcionar nesse sentido, quando diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o grande problema da humanidade. Este é de fato aquilo que trouxe uma situação de risco extremo para todos os homens. O fato de que todos nós caímos em pecado. A começar de Adão, Adão caiu em tentação, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, cederam à tentação de Satanás, mas nós, de igual modo, a cada dia, nós também cometemos pecados, nós quebramos a lei de Deus. E não importa qual tenha sido dos mandamentos, mesmo que tenha sido o menor deles, como nos diz a palavra do Senhor, se nós quebrarmos o menor dos mandamentos, nós já quebramos toda a lei. E não importa o tamanho do pecado, um fato muito importante é contra quem nós temos pecado. Nós temos pecado contra um Deus santo, contra um Deus infinitamente justo, contra um Deus que é o Senhor de toda a terra. E certamente você vai concordar comigo que dependendo de que contra quem nós estamos pecando ou contra quem nós fizermos algo que o atinja, isso vai trazer implicações proporcionais. Por exemplo, se você
cometer algum crime contra um simples cidadão de desacato, vai ter uma implicação muito diferente se você desacatar um juiz, e muito mais no que diz respeito a nós quebrarmos a lei de Deus. Nós pecamos contra um Deus infinitamente santo e infinitamente justo, e não é nada mais digno do que alguém que peca contra um Deus que é infinito nesse aspecto da sua santidade, do que merecer um castigo infinito. É isso que nós merecemos quando nós pecamos contra Deus. Nós merecemos um castigo infinito, de uma ira santa e infinita que deve ser derramada sobre os pecadores. É isso que nós, por natureza, nós merecemos, por conta dos nossos pecados, por conta daquilo que nós fazemos, quando nós quebramos a lei de Deus. Isso nós fazemos de diversas formas, de diversas maneiras. Nós pecamos contra o Senhor em pensamentos, em palavras, em atitudes, e até mesmo quando nós somos omissos na prática do bem, nós estamos pecando contra o Senhor. Nós pecamos quando nós temos um coração incrédulo para com a sua palavra. Nós pecamos quando, de fato, nós nos afastamos desse Deus e corremos atrás dos ídolos do nosso coração. E todas essas coisas, ao refletirmos diante da majestade da lei de Deus, nós só podemos reconhecer uma coisa, que nós somos pecadores, que nós somos dignos de sermos condenados pelo Senhor, de que nós somos dignos da condenação eterna, do lugar que Jesus se refere no Evangelho, dizendo que onde o fogo não é extinto, onde o verme não morre, um lugar de fato de tormento eterno, é o lugar que está reservado para aqueles que pecam contra o Senhor. É um lugar, de fato, onde a sua ira é derramada sobre o pecador. O Deus justo derramando a sua justa ira sobre aqueles que merecem justamente serem punidos pelo seu pecado. Mas então você diz, mas Deus ele é um Deus de amor, Deus ele é um Deus de graça, mas nós não podemos negar o fato de que esse mesmo Deus de infinita graça, esse Deus de infinito amor, também é um Deus de infinita justiça. A sua justiça não anula o seu amor, mas é necessário que ela seja aplicada sobre o pecador. Como está escrito nos Salmos, Deus é um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepende, ele já tem preparado os seus instrumentos contra esse homem, os seus instrumentos de juízo. Deus ele é de fato um Deus justo, e por isso ele deve condenar o pecador. Mas então, como solucionar esse problema? E como resolver essa situação do homem caído em pecado, do homem que quebrou a lei de Deus? Como respondermos adequadamente àquela pergunta que nós fizemos no início, como salvarmos a nós mesmos? Essa é uma grande questão para todos nós, mas o fato é que todos nós somos completamente incapazes de nos salvarmos a nós mesmos. Não existe um único homem sequer que em si mesmo consiga atender o padrão da lei divina, que consiga salvar-se pelas suas próprias obras, que consiga alcançar a dignidade da salvação pelas suas próprias obras. Por isso é necessário nós recorrermos àquilo ao que a palavra do Senhor nos direciona nesse dia, quando diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aquele que de fato soluciona o nosso problema. Eis aquele para o qual nós podemos de fato recorrer e encontrarmos o perdão do nosso pecado. Eis aquele por meio do qual nós temos os nossos pecados cancelados, anulados, expiados. Eis aquele por meio do qual nós agora de fato, aqueles que são dignos de fato de serem condenados pelos seus pecados, agora podem ter os seus pecados perdoados, podem ter a sua dívida quitada. A dívida que nós temos para com Deus, ela pode ser quitada unicamente por meio de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Unicamente por meio de Jesus, aquele que foi anunciado pelos profetas, aquele que foi anunciado na lei e nos profetas. Este é aquele que pode tirar o pecado do mundo. Esse é aquele que pode fazer com que nós, miseráveis pecadores em nós mesmos, tenhamos o favor de Deus derramado sobre as nossas vidas e possamos então desfrutar do seu amor gracioso,
possamos desfrutar das suas bênçãos, possamos desfrutar de toda a graça que envolve estar dentro desses benefícios que esse Cordeiro de Deus traz para nós, aqueles que se achegam a Ele por meio da fé. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, quando nós nos achegamos a este Cordeiro de Deus pela fé, nós somos tratados como filhos de Deus. Nós entramos em um relacionamento pacífico com Deus. O homem agora tem esse caminho de salvação, de fato, unicamente por esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As nossas melhores obras diante de Deus, elas são completamente insuficientes. Não há nada que o homem possa fazer para conquistar a sua salvação por si mesmo. Tudo vem por esse Cordeiro, pela dignidade desse Cordeiro, é que nós podemos adentrar na graça divina. Como diz o profeta Isaías, que as nossas melhores obras são como trapos da imundícia. Não existe absolutamente nada que possamos fazer por nós mesmos para alcançarmos o perdão dos nossos pecados pelos nossos méritos. É tão somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós mesmos, é um dom de Deus. É isso que está escrito na palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus e pelos méritos desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados. O Senhor Jesus que nos substituiu na cruz do Calvário. Aquela cruz, aquele patíbulo de horror, aquela crucificação deveria ser a nossa crucificação. Aquela morte era a nossa morte. Mas ali Cristo Jesus nos substitui na cruz do Calvário, para que então possamos ter paz com Deus, para que então possamos de fato desfrutar dessa abundante graça e termos solucionado esse grande problema, o problema do pecado, e podermos então sermos salvos da ira de Deus. Nós, muito mais do que sermos salvos dos nossos pecados, nós somos salvos de sermos alvo da ira de um Deus santo, que deve condenar o pecador por conta dos seus pecados. E bendito seja Deus, porque Ele enviou o seu Cordeiro para tirar os nossos pecados, para nos perdoar os nossos pecados. O Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz do Calvário, que verteu o seu sangue, que se entregou por nós, para que pudéssemos ter a salvação e a vida eterna. Este Cordeiro de Deus, João diz, é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele é o Cordeiro eterno de Deus, ele é aquele que já existia antes de todas as coisas. Ele é aquele que foi anunciado desde os séculos para trazer a salvação ao povo de Deus. João diz ainda: eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E a pergunta que nós fazemos nesse dia é: em que você tem confiado a sua salvação? Qual tem sido o alicerce, aquilo no qual seus pés estão firmados para fazer direcionado a sua vida? Não existe outro lugar a qual nós possamos firmar a nossa fé, senão nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como está escrito lá no livro de Atos, não há salvação em nenhum outro, porque não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Não existe nenhum outro pelo qual importa que sejamos salvos, senão por meio de Cristo Jesus, senão por meio desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que pode, de fato, cancelar os nossos pecados. Ele é aquele por meio do qual nós temos o perdão e a vida eterna. Reflita sobre isso nesse dia, que o Senhor, Ele possa abrir o seu entendimento para compreender essa verdade, de que a nossa salvação se dá unicamente por meio de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.